Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui quem fala é Letícia França. E quem vem aí é ele, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, nós estamos juntos na melhor e é muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Muito bem, minha gente. Por que existe o mal? Essa é uma das perguntas que não consigo responder. Algumas pessoas dizem para mim que um Deus bom e poderoso jamais toleraria o mal e querem me fazer acreditar que, sendo assim, não existe Deus. Como entender a questão do mal? Como sentir Deus mesmo em meio a um mundo encharcado de sangue e maldade? O que comprova a existência de Deus? Por que existe tanta dor, sofrimento e morte no mundo? Que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, com a gente no programa de hoje a pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vinda. Destacou a frase inicial: por que existe o mal? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da 93, é sempre um prazer estar aqui. A nossa ouvinte começa perguntando e ela diz, não encontro, é uma pergunta a qual não consigo responder. Na verdade, a Bíblia não vai responder por que existe o mal. A Bíblia mostra que o mal existe. E é interessante que, a despeito da gente não ter uma explicação, existem alguns postulados bíblicos e racionais para a gente pensar. A luz só existe porque há treva. O doce só existe porque existe o amargo. Então, na vida nós trabalhamos com a vida, com a morte, com o claro, com a escuridão, com o pecado, com a salvação. Então, na realidade, a vida ela é toda trabalhada com os opostos. Alguns opostos são absolutos, tipo, não dá para ser meio honesto, ou se é totalmente honesto ou se é desonesto. Algumas questões a gente pode colocar, por exemplo, a treva é a ausência total de luz, ou a escuridão, a ausência total de luz, a gente pode ter uma ausência parcial de luz. A verdade é que o mundo trabalha assim, e no mundo espiritual também nós temos isso. Deus tem leis, Deus tem princípios, há muitos paradigmas, e a verdade é que o mal existe. A grande questão não é responder a pergunta, é como tratar e como lidar com esse mal. Com a gente no programa de hoje também o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. Que pensa, pastor, o senhor sobre esse assunto? Por que existe o mal? Bom dia, JR, bom dia, Marcelo, irmãos debatedores, ouvintes. Esta é uma questão muito abrangente, o ouvinte toca numa questão filosófica muito discutida, numa questão teológica também muito discutida. A questão é muito pertinente. Eu colocaria aí um ingrediente a mais na questão do bem e do mal. Há de se introduzir a questão da escolha, ou seja, a questão do arbítrio ou do livre-arbítrio, não é? Então, não atribuirmos uma questão do mal enquanto uma criação de Deus, mas conjugarmos o bem e o mal, como sendo assim duas relações em duas extremidades, a partir de uma ação de escolha do homem, a partir de um exercício que Deus concedeu ao homem de poder escolher. O homem pode escolher qualquer coisa.
só não pode escolher as consequências das suas escolhas. Reverendo Evaldo Beranger é pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Bom dia, seja bem-vindo, Reverendo Evaldo. Que existe o mal parece um consenso aqui nesta mesa. Porque ele existe é uma pergunta que sempre traz a seguinte interpretação: por que existe o mal? As coisas não poderiam ser plenamente boas? A vida não poderia ser uma vida absolutamente tranquila? Por que existe? As questões são sempre relacionadas a isso. Depois o próprio ouvinte vai exemplificar, e nós também vamos exemplificar aqui com situações adversas que todos nós enfrentamos, os problemas da vida, que todos nós dizemos, a vida é assim, a vida é assim. E a pessoa diz, mas por que a vida tem que ser assim? Pergunta boa, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos colegas aqui da mesa e bom dia a você, nosso ouvinte, que nos acompanha, e é uma alegria poder discutir. Eu acho que os que me antecederam equalizaram bem a questão. A Bíblia, ela nasceu principalmente no ambiente judaico, e os judeus, nesse aspecto, não são especulativos como os gregos são. Essa pergunta aqui é típica de uma sociedade que foi influenciada por uma filosofia grega que trabalha muito com essa coisa ideal, com esses questionamentos e tal. O judeu, o povo hebraico, o povo semita, por natureza, ele é prático. A grande questão é, o mal existe, o que nós vamos fazer a respeito disso? Agora, essa questão vai surgir, sim, no decorrer do cristianismo, à medida em que a filosofia grega vai se colocando. Uma das pessoas que trata desse assunto de maneira muito magistral é o apóstolo Paulo. E ele coloca o que o nosso querido pastor acabou de dizer. Ele diz que uma das razões pelas quais Deus escolheu, ele fala da soberania de Deus. Deus poderia ter criado um mundo onde o mal não fosse possível. Poderia ter criado esse mundo assim. Este mundo, muito provavelmente, Deus também poderia fazer as coisas de maneira diferente, mas muito provavelmente neste mundo não haveria liberdade. Porque este mundo seria um mundo como, por exemplo, dos animais, onde existem coisas que nós consideramos terríveis, mas que faz parte da natureza e tal. E o animal não tem poder de escolha, o leão não tem poder de escolher se ele vai mudar de regime, de alimentação. Ele não pode, o leão falar, vou ser vegetariano, porque eu acho esse negócio muito feio, matar um animal vivo e tal, e tal, e tal. Claro que se matar tem que ser vivo. Mas a questão da liberdade, a gente pode discordar aqui sobre o termo livre-arbítrio. Esse termo é um termo perigoso, porque ele tem várias interpretações, e a interpretação que eu sigo, que é a interpretação reformada calvinista, ela é diferente da interpretação arminiana. Eu creio que nós não precisamos entrar nessa questão, porque eu creio que livre-arbítrio é apenas a capacidade de escolher entre o bem e o mal e a capacidade de fazê-lo. Isso nós não temos mais. Já tivemos como humanidade. A humanidade já teve essa liberdade total de escolher entre o bem e o mal. Como disse o pastor, o homem pode escolher qualquer coisa, ele só não tem a liberdade de conseguir fazer o que ele escolhe. Eu, por exemplo, posso escolher voar, mas eu não vou voar, a não sei que eu tenho um aparelho. E a mesma coisa, o ser humano escolheu desobedecer a Deus. Portanto, ele está sofrendo as consequências dessa desobediência, e embora ele continue tendo liberdade de ação e liberdade de escolha, ele não tem, no termo técnico, mais o livre-arbítrio. É assim que nós presbiterianos entendemos. Mas eu creio que nós podemos continuar a discussão sem entrar muito nesses detalhes, porque a questão é, Deus escolheu que o ser humano seria livre, e a liberdade do ser humano, não só do ser humano, mas dos seres morais, incluindo aí os anjos, implica a possibilidade de dizer não a Deus, e esse dizer não a Deus gera todo o mal. Desidério, pode fazer o seu contraponto aqui antes da gente continuar ouvindo a nossa mesa. Então, o colega coloca a visão teológica e a teologia, como bem disse Rubem Alves, como uma rede que o pescador tece para poder capturar os peixes. Só que Deus é vento e não se deixa capturar. Então, a questão é que se no primeiro momento o homem ele exerceu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, em Jesus Cristo, entendo eu, ele tem também esta escolha em termos de poder seguir, em termos de poder obedecer ou de não obedecer. Então,
entendo aí que a questão do livre-arbítrio, ela está além de uma questão da liberdade, muito embora, né, sem dúvida alguma, a questão seja uma questão profunda, teológica, e que realmente não vem assim ao caso de podermos aqui debater sobre ela, né, porque eu mesmo não tenho assim uma clareza muito grande para poder falar neste momento, mas entendo que está dado como direito do homem, sim, é inalienável a questão de escolher, e a escolha é livre-arbítrio. Parece que aí eu não sei se nós estaríamos de acordo ou não, se não estivermos, é plenamente razoável que a gente discorde, assim como é plenamente razoável que eventualmente a gente concorde, não é? Você tem aí o aspecto que se relaciona um pouco mais a isso que o reverendo Evaldo disse, que é quanto à questão da salvação. Exato. O resultado do pecado de Adão e Eva é que o pecado contaminou toda a humanidade. Contaminando toda a humanidade, este homem, nascido em pecado, como disse Davi, nasci na iniquidade, ele tem uma tendência para o mal. Ele não é uma pessoa que não é boa, essencialmente boa. Sim. A bondade que o homem exerce é reflexo da bondade divina. Exato. Assim como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, mas o ser humano não tem luz. Ele reflete a luz. Então, esse entendimento, eu acho que neste ponto nós todos estamos de acordo no que se refere a isso. Nascido na iniquidade, o resultado disso é o quê? Pecado. A bondade que pode existir é resultado da graça divina na nossa vida. Por conta disso, o homem pode fazer algumas escolhas. Está dentro do que talvez os reformadores chamariam de livre agência. Isso, é uma palavra alternativa à questão do livre-arbítrio, para poder distinguir uma coisa da outra, que uma tem relação com a salvação, que é um outro aspecto, e outra tem relação com as próprias escolhas. Vir de preto, vir de marrom, acelerar ou desacelerar, ou voar ou não voar, ou matar um bicho vivo, entendeu? Que é uma possibilidade também. É isso. Concordam, companheiro? Não, estão de acordo? Então, muito bem. Então, quero ouvir o pastor André França. Vocês estão de acordo? Vocês estão de acordo? Quero ouvir o pastor André França, que é líder da União de Mocidades da Assembleia de Deus no Norte Fluminense. Pastor André França, que vive muito no meio dos jovens, né? E jovem tem pergunta, não tem, pastor André França? O jovem, de vez em quando aparece com uns negócios, epa, rapaz, de onde sai essa pergunta? Se você souber a resposta, você passa aqui primeiro e me fala. É comum existirem perguntas como essa? A dúvida que eu passo para o senhor é o seguinte: se a juventude hoje, na sua opinião, ela tem perguntas bíblicas, ou as perguntas que a juventude tem, em sua maioria, são perguntas relacionais? Estou preocupado com o casamento, com o trabalho, com o futuro, ou nós temos hoje aí um grande número de jovens estudando a Bíblia, eu queria saber isso, como é que funciona isso, está entendendo? Quer dizer, se nós temos, na sua opinião, um índice crescente de jovens preocupados com a Bíblia, ou somente preocupados com as questões relacionais, que não são inferiores, não. É só pra gente distinguir uma coisa da outra. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos debatedores. Uma voz bonita, rapaz, sentiu aí? Que isso, rapaz, tremeu até o estéreo, você viu aquela luzinha do estéreo? Não tremeu aí, gente? Talvez não está aqui na minha ficha, mas eu sou locutor desde os 15 anos de idade. Olha aí, gente, bem-vindo à equipe, meu irmão, pode ficar à vontade aqui entre nós. Já trabalhamos muito em rádio e atualmente estamos só fazendo apresentação de eventos, fazendo gravações e outros aspectos. Bela colocação de voz. Então, Elaine, você que é psicóloga, Elaine, dá uma olhadinha ali. Se ele começou aos 15, ele deve ter quantos anos de rádio? Uns 3? Tem 17, não? Pela voz tem muito, né? Mas pela aparência parece muito novo. Tá muito bem. Ela é perceptível, bem perceptível. Tenho 34 anos. Tá muito bem, meu irmão. Tá de parabéns. Tá pertinho. Tá pertinho. Mas olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? E, na verdade, os jovens realmente hoje, eu quero botar um ponto aqui muito importante para a sua pergunta, é a questão do que nós estamos vivendo nessa era, que na minha adolescência não tinha muito, é a era da informação. A internet hoje proporciona aos jovens, né, como eu vejo o pastor aqui acessando pelo celular, vendo uma coisa outra, na igreja. Esse aí do seu lado aí, esse é terrível. E hoje na igreja também tem isso, quando um pastor, um palestrante,
palestrante, alguém vai falar e cita lá, existe uma colocação no grego que foi assim, eles rapidamente vão lá na internet e procura, realmente ele está falando a verdade. Então nós estamos nesse momento. E realmente, e também com crescente número de universidades, faculdades, acontece também do jovem sair da igreja ensinado nos seus princípios da Bíblia sobre a existência de Deus, sobre a questão do bem e do mal, essa colocação todos que nós estamos aqui no tema, quando chega na faculdade, encontra ali com pessoas existencialistas, pessoas ateus, que pegam e distorcem alguns pontos. Eu ouvi quando eu cheguei no ensino médio e também para entrar na faculdade, eu ouvi de um professor de biologia que fala assim: você é crente? Você acredita aquela historinha do que o peixe engoliu o homem, né? Aquela coisinha que tinha um barquinho lá que botou uns animaizinhos e foi lá. Então começam a distorcer, e aí o aluno que é criado em casa, na doutrina, no ensinamento, aí chega no universo desse todo diferente e começa já a voltar para a igreja a questionar. Aí questiona o pastor de jovem e eu fico no estreito, questiona, não, o pastor falou um negócio, mas o meu professor da faculdade, ele é formado assim, ele tem pós-graduação não sei onde, ele viajou para o exterior, nossa, a opinião dele é valoriza mais, Então realmente os jovens hoje estão em busca sim de conhecer mais a Bíblia, de saber mais a sua linguagem, qual foi a sua origem, como foi tudo isso. Então realmente, né, os jovens têm essas dúvidas e realmente eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Um ponto muito interessante aí, pastor, sobre a questão da formação, né? O professor tem lá, e o assunto, qual é o assunto? O assunto é Bíblia. Sim. Será que o professor tem o mesmo conhecimento daquele irmãozinho nosso simples? Irmãozinho simples. Não tem curso superior, não tem nada, mas o homem é bom de Bíblia. Eu conheço tantas histórias de pessoas assim, conheço histórias de pessoas que não enxergam, nunca enxergaram. Citam textos absolutamente de cor. Nunca estudaram numa universidade, mas quando o assunto é Bíblia, qual que é o assunto? O assunto é Bíblia? Então a história é uma história completamente diferente. Reverendo Evaldo, o senhor destacou a frase que segue: algumas pessoas dizem para mim que um Deus bom e poderoso jamais toleraria o mal. Deus tolera o mal, reverendo Evaldo? Eu creio que ele tolera o mal, sim. A palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, que ele não ele quer que todos cheguem à salvação e, portanto, ele é longânimo. A palavra longânimo é uma palavra interessante. No hebraico, a palavra longânimo significa de nariz longo. Vamos procurar aqui agora. Vamos procurar aqui agora, procurando. Pode procurar, porque eu sou professor de hebraico. Tem um jovem lá agora pegando... significa de nariz longo. O senhor está falando do grego ou do hebraico? Do hebraico. Isso significa que o fôlego é longo. A respiração é longa. Então Deus é longânimo, tem um ânimo longo. Ele suporta, ele aguenta. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a riqueza da sua graça e o seu grande amor, suportou com grande longanimidade os vasos da ira. Então, é claro que Deus suporta, é claro que Deus tolera, porque ele quer salvar a todos, mas haverá um dia em que a justiça de Deus se manifestará de maneira clara e inequívoca. Perfeito. Isso é muito claro. Quando nós vemos, por exemplo, a questão dos seres morais, né? A gente tem duas classes de seres morais, os anjos e os homens. É interessante porque não há na Bíblia nenhuma evidência de que os anjos possam ter perdão, os anjos caídos. Sim. E uma das razões para isso é porque a decisão que os anjos tomaram foi feita na eternidade, e tudo que é feito na eternidade é eterno. Mas quando Deus permitiu o pecado no ser humano, ele não... Deus tinha dito que no dia que pecares, certamente morrerás. Adão e Eva pecaram, os primeiros homens pecaram e não morreram naquele dia. Por quê? Porque Deus prolongou o tempo para que pudesse haver salvação. Inclusive há um texto interessante na Bíblia que diz que Deus colocou um anjo para impedir que o homem entrasse no paraíso e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Ora, mas por que Deus iria impedir isso? Por uma razão muito simples. A eternidade com o coração corrompido, como disse C.S. Lewis, é a eternidade da desgraça. Se o ser humano tivesse se tornado eterno naquele momento, ele não teria perdão e já estaria no inferno. Então, Deus tolera sim
o mal por causa da sua bondade, por causa do seu amor, porque ele nos ama. E é interessante quando a ouvinte faz essa pergunta, né? Eu fico pensando, que bom que ele tolera, porque ele me tolera, né? Porque ele tolera todos nós, ele tolera os nossos erros, os nossos pecados, aí a gente pede perdão, ele nos perdoa, enfim. E é exatamente isso, Deus tolera o mal porque ele é bom. E isso é difícil da gente entender, né? O mal não afeta aquela pessoa que está correta, ela não pode ser, o que decide ser correta, que toma isso como padrão para sua vida, não necessariamente ela tem que se contaminar só porque ela convive no espaço de trabalho, onde quer que seja, com uma pessoa que não é correta, que é desonesto, ou que é ladrão, que quer que seja, ou que é ladra. Então, a verdade é que, assim, da mesma forma como Deus tolera o mal, graças a Deus ele me tolera. Ele tolera todos os meus erros. A grande bênção é que ele proporcionou a graça, proporcionou a redenção. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa justificação. Então, a partir daí, Deus olha para nós sobre a ótica de Cristo, né, a partir da cruz. E aí nós somos, claro, olhados por Deus de uma outra forma. Agora, ele não deixa de ver os nossos erros, os nossos defeitos, e nem de desconhecer os nossos pecados, né? Agora, que bom que ele tolera o mal, porque ele nos tolera. Agora, já foi dito aqui pelo reverendo Evaldo muito bem, haverá um dia em que os pesos vão ser colocados, né? A justiça de Deus vai ser feita. Então, a Bíblia diz que ele é longânimo, ele é paciente, ele espera a gente se levantar de novo, a gente se levantar de novo. Agora, vai haver um dia onde as nossas escolhas pelo bem ou pelo mal serão julgadas. Muito bem, companheiros, diante do que nós estamos conversando aqui, nós temos uma pesquisa 93 de hoje, perguntando aos nossos amados, carinhosos e maravilhosos ouvintes, e eu quero ouvir aqui até agora a nossa pesquisa, o resultado parcial da pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que nega a existência de Deus por causa da maldade que existe no mundo? 63% dos nossos ouvintes afirmam sim que conhecem gente aí que nega a existência de Deus. Se Deus existisse mesmo, não teria acontecido aquele episódio, aquele negócio, tal, parará, é isso, nessa linha aí. É nessa linha, eu quero dizer para os nossos ouvintes que já aqui no Face, essa mesa maravilhosa, aqui pela ordem, nós estamos aqui com a doutora Elaine Cruz, estamos aqui com o pastor Ailton Desidério, que é esse mais alto aqui do nosso grupo. Logo ao lado dele estou eu, ao meu lado o radialista e pastor André França e também o reverendo Evaldo segurando a respiração. Você pode olhar na foto que tá claro que o reverendo Evaldo não está respirando ali naquela foto ali, tá segurando, mas é impressionante, olha lá, olha bem a foto, veja se não parece, ouvinte, você que tá acompanhando, vê não parece o reverendo Evaldo, o reverendo Evaldo tá segurando ali, meu Deus, ainda bem que a foto foi rápida. Foi. Senão teríamos problemas graves aí. Entendeu? E aí, Marcela? Avisando que hoje o pedido tocou de 12h a 1h, será direto do centro de Caxias, ali na antiga Praça do Pacificador. Viviane, a rainha das estações, estará ali pertinho ali da estação da Agora é da Supervia. praça, para mudar, mudar a vinheta. Ainda é a rainha das estações. Não, só que vai ser ali pertinho, porque dentro ali da Supervia em Caxias não tem condição de entrar com a van. Então não, estão na mesma linha da rainha das estações, só que não vai ser na estação, vai ser na praça. Exatamente. Você não quer que ponha aquela rainha das praças. Não fica bem, não né? Fica bem. A rainha das estações fica melhor. Rainha das estações permanece. Muito bem. Mais alguma coisa, Marcela? Por enquanto. Muito bem. Pessoal. Olha, eu quero dizer que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui as principais notícias da manhã, com a participação especialíssima aqui da nossa equipe de jornalismo da 93 FM. Já. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Olha, gente, antes da gente entrar efetivamente de volta aqui ao nosso tema, um ouvinte de Inhaúma, dentro do tema, faz a seguinte pergunta. Eu fico pensando que tudo que criamos, nós temos o poder de destruir. E não entendo porque Deus não destruiu Lúcifer quando este se rebelou. Se tivesse destruído as coisas, não teriam chegado a esse ponto de maldade. O homem tem o livre-arbítrio, mas depois da queda, porque antes não tinha o conhecimento do bem e do mal? Porque Deus permitiu o acesso de Lúcifer ao jardim que era protegido por anjos. Sou cristão, mas não entendo essas questões, compartilha
Esse nosso querido ouvinte está em Inhaúma acompanhando a gente, querendo ouvir as respostas dos companheiros à mesa hoje. A verdade é que Adão e Eva foram criados, o próprio Deus, a Bíblia diz que vinha às tardes e conversava com eles. Eles tinham muito bem a noção do bem e do mal. Eles já tinham as leis, né? Era uma lei, quando a gente lê para aparentemente mais simples, você pode comer de todas as árvores do jardim e dessa que não, e já existia a lei, já existia o julgamento da lei previsto, já existia inclusive a consequência da quebra, né? Da desobediência. Isso. Então, na verdade, eles já tinham e fizeram uma opção primeira, que a partir daí caiu sim para toda a humanidade. Jesus Cristo na cruz paga o preço da nossa redenção, e hoje nós temos aí as nossas escolhas, livre agência ou livre arbítrio, não vamos entrar aqui nesse mérito, mas a verdade é que assim, Adão e Eva já tinham e escolheram, né? Hoje nós também continuamos tendo, nós podemos optar pela graça ou não, como já foi dito aqui, nós até podemos escolher servir a Deus ou servir ao diabo. E a questão de Lúcifer, primeiro que Lúcifer não é um nome bíblico para Satanás. Isso é um engano que ocorreu devido à tradução lá da Vulgata Latina. E Lúcifer significa a estrela brilhante da manhã, que em muitos lugares é atribuído a Cristo. Então esse é um nome roubado, esse nome não é do diabo. Isso não existe na Bíblia. Você pode procurar, você não vai encontrar. Um apelido dado a ele. É um apelido que nós damos e que tornou-se clássico. Mas não somente Satanás ou o diabo tinham essa liberdade. E Deus, a queda de Satanás e a expulsão de Satanás só vai ocorrer quando Cristo sobe ao céu. E isso está retratado em Apocalipse capítulo 12. Então, nós não sabemos por que Deus escolheu que fosse assim. Este foi o caminho que Deus escolheu, e este caminho é o melhor para a humanidade, porque a grande questão é que nós seremos curados totalmente do mal. A nova humanidade que vai viver eternamente com Deus em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, não mais será tentada ao mal, porque como já experimentou o mal, esta humanidade estará glorificada. E uma outra coisa importante é o seguinte, é que embora Adão e Eva, né, os primeiros homens, a humanidade, tivesse conhecimento da lei de Deus e o que era certo e o que era errado, ela não tinha experimentado. Com certeza. A palavra conhecimento do bem e do mal que aparece lá é a palavra de experimentar. É a palavra usada inclusive para quando Adão conheceu a Eva e Eva deu à luz. É um conhecimento empírico, é um conhecimento profundo, é um conhecimento é como se tivesse penetrado no bem e no mal. O que Deus disse ser conhecedor do bem e do mal significa penetrar no bem e no mal e sentir as consequências disso. Tem uma colocação a fazer, a relação assim do bem e do mal em relação a Deus e do bem e do mal em relação ao homem, né? A pergunta do ouvinte é muito pertinente, porque ele vai falar da questão de antes do pecado, né? Por que Deus, então, lá quando o diabo se rebelou, ele não o destruiu de fato, né? É claro que nós podemos fazer todas as perguntas e Deus não se assusta com as nossas perguntas, mas isso não nos garante a questão de que nós teremos todas as respostas, né? Bom, tem duas coisas então que eu quero destacar. Primeiramente, o mal não é um contraponto para Deus, né? Ou seja, numa questão assim que seja de correlação, tem o bem e tem o mal na mesma proporção. Não é verdade. O bem em relação a Deus está numa superioridade imensa em relação ao mal, né, que nós atribuímos ao inimigo. Isso é uma confusão que deve ser tirada, porque às vezes as pessoas falam assim, até na igreja falam assim, não, porque se eu fizer isso, o diabo vai me tentar, porque é como se tivesse um medo, não é? Porque esse diabo tem a mesma força, o mesmo poder que Deus. Então isso é uma questão, dualismo, né? Isso é uma questão realmente equivocada. Segunda, a questão é a relação do bem e do mal em relação ao homem. Porque, dada a nossa visão limitada, aquilo que nós entendemos como que num primeiro momento é uma ação ruim, não é?
ela no segundo momento tem um reflexo de uma ação que é boa. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? A nossa visão é limitada, a visão de Deus é abrangente. Uma outra coisa a destacar também é que Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem, verdade. né? Porque assim, porque o homem, Deus teve que criar às pressas um plano para que pudesse suprir, então esse inesperado, né? Esse inesperado da queda, não. Quando Deus criou o homem, já estava dado, né? Alguém já disse como que numa reunião, ali uma questão de uma figura de linguagem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, vou criar o homem, vai acontecer isso e alguém vai ter que agir aqui. Chama isso de pacto da redenção. Pacto da redenção. Pacto da redenção. Então, e aí, esse é um fato muito assim importante a se destacar, porque Deus não foi pego de surpresa. Em nenhum momento, se Deus tolera o mal, não é? Por conta da bondade dele, em nenhum momento ele se sente afrontado pelo mal, né? Ele se sente ameaçado pelo mal. Se em nenhum momento Deus se sente afrontado e amedrontado, eu e você e nós que somos filhos dele, também não devemos nos sentir desta maneira. Uma coisa muito importante a destacar é que, em momento algum, né, é o caso do dualismo, que se colocar Deus no mesmo parâmetro que Satanás, por exemplo, né, porque a gente deixa claro, a Bíblia deixa claro que tudo que ele vai fazer, que o mal vai fazer, que Satanás vai fazer, ele tem que estar na permissão de Deus. Olha o caso de Jó, né? Ele permitiu, Deus permitiu, ele teve que, no primeiro momento, ele teve que pedir para tocar nos bens, depois Jó ainda continuou fiel, ele teve que voltar ainda pedir para tocar até na carne dele. E aí tem uma questão, pastor, interessante, é que se suscita é o seguinte: por que Deus foi conversar com o diabo? Não é verdade? Por que Deus permitiu que o diabo conversasse com ele? Exatamente. E outra coisa, JR, que eu quero deixar aqui, porque Deus, ele é aquele negócio, ele é soberano, ele não se preocupe em dar todas as respostas, e até porque nós não conheceremos toda a resposta, porque ele é infinito. Como que nós seremos Deus nos dá o que nós necessitamos. Exatamente. E o que nós suportamos. E posso como uma criança pequena, você não dá isso. Eu vou citar um texto bíblico. 29, exatamente. Olha só, as coisas encobertas são para Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, o que Deus decretou, ele é soberano, ele quis dessa forma. Então nós não vamos aqui, nem um ouvinte, nem o que fez a pergunta agora também, nós não conseguiríamos, eu estou concordando aqui, porque eu não vou chover numa olhada aqui, as opiniões de vocês estão sendo bem coerentes, bem sensatas, dentro daquilo também que eu penso. Então o que eu quero bem destacar aqui agora nesse momento, é que tem coisas que nós não vamos saber a resposta, porque eu até acho, JR, que um dos maiores milagres que Deus fez foi aquilo que João diz no capítulo 1, e o verbo se tornou carne. A imensidão que Deus é, ele entrar num corpo que nem o nosso. Isso aí. Sofrer. Acho que isso é um dos maiores milagres que Deus fez, porque o infinito que é Deus, você tentar entender Deus. Uma prova de amor e bondade de Deus. É grande isso. É grande isso. Então, as perguntas que estão aqui, por que existe o mal? Por que não existe? Enfim. A questão, não vamos ter as respostas, mas não tem problema algum em fazer perguntas. Não, podem fazer as perguntas. Né? Deus não se assusta com as nossas na perguntas. mesma linha, dispostos a ouvir as respostas. Na mesma linha, esse carinho que as pessoas precisam ter quando se referem a outros, com perguntas e tudo mais, deve sempre acontecer. Ao mesmo tempo que a pergunta, se foi pensada para ser feita, é necessário que dê um tempo para quem vai responder também pensar. Claro. Algumas pessoas querem respostas, outras não querem respostas, querem só polemizar. É verdade. Porque já tem as suas próprias respostas. Exatamente. Então, quando se trata de uma interação, de um diálogo, de uma conversa, de um crescimento, é um investimento. E outra coisa, nem todo mundo que vai ser perguntado tem que ter resposta. Pode ser que você não tenha. Isso estimula a pesquisa. Com certeza. Não é? Para ilustrar um pouco isso, quando aconteceu a questão da queda das torres lá nos Estados Unidos, houve um debate muito amplo nos Estados Unidos, que é um país de fundamentos religiosos e evangélicos em especial. Muitas perguntas vieram. Uma delas é como é que Deus teria permitido algo tão horroroso
assim acontecer aos Estados Unidos. E naquela ocasião, vocês conhecem a história, eu recebi agora há pouco esse texto aqui, um texto muito interessante do meu amigo Carlos. Esse texto mostra a resposta da filha do Billy Graham, a Annie, quando ela, entre outras coisas, diz: olha, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito que para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. E aí o texto é longo, ela vai descrevendo escola. Nós dissemos para ele não entrar na nossa escola. Nós abolimos o ensino religioso. Nós dissemos: não queremos Deus na nossa escola. Nas repartições públicas, nós reiteramos isso. Nós repetimos alguns comportamentos equivocados que são condenados pela Bíblia e dissemos: não, nós queremos viver assim, dessa forma. Então, por conta disso, ela dizia, né, na sua carta e na sua resposta dada a esses entrevistadores americanos, que Deus não está feliz com esse tipo de coisa. Então, a impressão que dá é que Deus cruzou os braços e disse: deixa a coisa acontecer. Tá certo? Que Deus teria, por conta disso, perdido o controle, que o mundo virou um caos. E Deus não perde controle, Deus tem todo o controle em suas mãos. Ao mesmo tempo que a gente tem feito coisas. Então, você pega uma história: o estuprador estuprou, não sei qual, aquele caso, estuprava e matava meninos. Agora, recentemente, um menininho, levado para uma cachoeira, para um bando de jovens, porque é bandido. Esses jovens vão lá, estupram o menino, violentam o menino, matam o menino, escondem o corpo desse menino. Tá entendendo? Você disse: mas a pergunta é que qualquer pai, gente, pé no chão, onde é que Deus estava? Por que é que Deus não impediu? Então são perguntas muito coerentes e às vezes no momento de drama pessoal que as pessoas fazem, é natural que as perguntas sejam feitas. E é interessante porque a Bíblia fala sobre isso e há, por exemplo, nos Salmos, perguntas: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Então esse clamor do salmista é legítimo, precisa ser respeitado e é como o choro de uma criança para uma mãe. Deus olha para isso e vê. Com respeito, por exemplo, às Torres Gêmeas, a gente pode fazer a mesma pergunta em relação ao tsunami, em relação ao Holocausto, em relação às cruzadas na Idade Média, que foi perpetrada por cristãos que trucidaram muçulmanos naquela época. Então, a maldade existe há muito tempo. Onde estava Deus? E aí, no caso da resposta da Amy Graham, ela fala uma coisa muito interessante, que vocês querem liberdade para matar as crianças dentro do ventre. E vocês vêm agora querer que Deus intervenha quando uma pessoa age fora da vontade de Deus. Se Deus for intervir a cada ato de maldade, nenhum de nós sobrevive. Isso não foi ela quem disse, mas é isso que eu estou dizendo. Se Deus intervier em cada ato de maldade cometido pelo ser humano, ele já teria destruído a humanidade inteira. Então é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus que inclusive permite o mal para que nós possamos. E outra coisa, há pessoas que só se voltam para Deus diante da tragédia. Muita gente. Nunca as igrejas estiveram tão cheias nos Estados Unidos quanto naquela época. Quando a gente fala sobre catástrofes naturais, aí é uma abordagem um pouco mais clara sobre esse assunto. Teresópolis, Friburgo, tá certo? Região serrana, caiu aquela chuva toda, então deu aquela enxurrada, enfim, todos nós vimos aquilo. Geograficamente, pessoalmente eu fui lá, a nossa equipe esteve lá, nós acompanhamos, entrevistamos pessoas, enfim, foi um drama terrível. No Espírito Santo recentemente. Enfim, nós temos esses casos, todos que estão aí elencados, em que a pessoa diz: mas uma catástrofe natural, entendeu? Só que se esquece de que muitas dessas catástrofes são produzidas pela mão do homem. A grande questão é o aquecimento global, uma série de coisas hoje. Olha, só pegando um gancho que ele disse ali no início sobre a filha do Billy Graham, é isso? Isso. Acho que ela deu uma resposta, porque as pessoas se afastaram de Deus. O Paulo, quando escreve aqui, falando sobre aquilo, como que Deus se revela, nós como se manifesta, até dentro desse tema, em Romanos capítulo 1, você observa que, e tendo, o versículo 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus.
nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então o homem se afasta de Deus, esquece de Deus, não, eu cuido da minha vida, eu sou o cara, eu sou isso. Agora estão criando aí jeito de habitar em Marte, habitar na Lua, uma série de coisas. Então o homem vai se afastando de Deus e está se tornando, como uns até defendem que é semideus, né, aquela coisa toda, e começa a ter e começa a esquecer de Deus. A Torre de Babel. Exatamente. Antes queriam chegar até o céu, construindo uma torre, agora constroem um foguete. E no versículo 25 aqui, Paulo fala assim: serviram mais a criatura do que o Criador. O grande problema, quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de atitude, está falando de comportamento. Uma questão geográfica, né? As pessoas estudam, é externa. A questão de como é, por exemplo, trazendo o exemplo aí desses estupradores, né? Esses meninos foram criados por uma família. Essa família deveria ter alguns princípios, né? Só que isso é interno, está dentro do lar, está dentro da cabeça. Então a gente observa só o resultado da ação humana, porque tudo isso que a gente está falando, da maldade, de tudo isso que a gente tem visto, da violência, é resultado de ação humana. Só que essa ação humana passa por um pensamento, passa por uma educação, passa por uma formação, que passa sim pela educação do lar, passa pela educação via televisão, passa pela educação do banco escolar, passa por essas questões todas sociais, de quebras de paradigmas, quebras de leis bíblicas, que se vem avolumando cada vez mais. Então, a maldade humana, ela está completamente associada ao comportamento humano, que é de estar longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais violência, mais pergunta maldade. Que faz ao final aqui o nosso ouvinte, eu passo aqui para os companheiros: o que comprova a existência de Deus? Olha, eu queria dizer o seguinte: não há como comprovar a existência de Deus. A existência de Deus só pode ser provada, ela só pode ser experimentada. Deus não se alcança racionalmente, porque a grande questão é, quem faz essa pergunta está querendo provas racionalistas da existência de Deus, e o racionalismo parte do pressuposto de que Deus não existe. Então não há respostas dentro do racionalismo se Deus existe ou não. Há evidências, evidências extraordinárias, mas não adianta, para cada evidência que você apresenta, o ateu ele vai dizer que aquilo não convence e acabou. Então a existência de Deus é uma questão de fé e, na minha opinião, de bom senso. E sendo que primeiro, todos nós nascemos com a intuição íntima da existência de Deus. Certo cientista levou uma criança para uma ilha que ela nunca teve contato com um outro ser humano. Aí foi procurar em determinado momento, conta-nos a história, que esse jovem, essa criança estava numa pedra, ele estava numa ilha, né? Numa pedra, e olhava pro pôr do sol e dizia assim: ó grande estrela, ó grande luminar, eu adoro aquele que te criou. Então, o que quer dizer com isso? Todo mundo nasce com essa intuição. E cremos nas provas encontradas nas escrituras, porque nós cremos na Bíblia Sagrada e todos os seus relatos, e a natureza, o Salmo fala dele. O Salmo 19 é lindo: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. E aqui fala da existência de Deus e gente, olha aí, se a Terra fosse um acaso, como seria tão perfeito o ciclo da natureza, o belo hoje, em meio a tantos problemas, como você está falando, destruições, desgraças do mundo, o mal que está aí, como se explica o belo em tudo isso? E tem uma questão de que não se tem como comprovar, porque é uma relação de fé, mas são inúmeras e muitas evidências da existência de Deus, até para os cientistas, quando recentemente fizeram a decodificação do DNA, e aí eles chegaram num ponto de que ali, cada janelinha abria inúmeras janelas. Deus está aí, existe plenamente para aquele que tem o seu coração sensível. Eu fico sempre impressionado com um trabalho difícil e complexo daqueles que defendem a não existência de Deus. E o fazem através de inúmeros livros e tudo mais. Eu fico impressionado porque por que gastar tanto tempo em dizer que não existe alguém que ele diz que não existe? Se não existe, por que gastar o seu tempo, meu amigo? É mais difícil provar não é isso? não existência. Pra quê? Não, pera bem, Saci Pererê existe? Não existe. Eu vou gastar meu tempo para dizer que não existe Saci Pererê? Mas se você não acredita que existe, ou seja, existem pessoas que na verdade estão lutando contra alguma coisa que é muito forte e é muito clara em seus corações. Entretanto,
Para com todas elas é necessário que haja respeito. Cada um, minha gente, tem o seu tempo. Muito obrigado aqui aos companheiros do nosso Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. As notícias mais importantes da manhã. No Debate 93. ONU pede ao Vaticano que remova imediatamente todos os padres que são responsáveis ou suspeitos de abuso de crianças e os denuncie às autoridades civis. O pedido faz parte de um relatório sem precedentes sobre a pedofilia na Igreja Católica. A Organização Mundial exige que os culpados e os ligados ao crime possam ser responsabilizados. O apagão que deixou 11 estados do país às escuras nesta terça-feira e prejudicou a vida de pelo menos 6 milhões de pessoas não foi provocado pelo aumento no consumo de energia e a falta de chuvas. A afirmação é do governo federal, que garantiu que não há risco de desabastecimento. Mas, segundo especialistas, a realidade não é bem essa e o sistema pode voltar a falhar. O calorão no Rio de Janeiro tem batido recordes e provocado situações curiosas. Ontem, um funcionário público estadual, impedido de trabalhar de bermuda, foi dar expediente de saia. Ele fez um registro do modelito e acabou virando uma febre na internet. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, um papagaio não aguentou a alta temperatura e foi flagrado tomando banho de mangueira, sem se importar com o perigo de ser capturado. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. E pastor Elaine Cruz, nós estamos com esses assuntos aí, inicialmente essa questão da ONU, essa ação especificamente aí desse relatório que aponta aí o pedido para que o Vaticano remova imediatamente todos os padres que são responsáveis ou suspeitos de abuso de crianças e os denuncie às autoridades civis. A verdade é que essa denúncia tem que ser feita e se isso vale para qualquer cidadão, eu como psicóloga trabalho com isso já há muitos anos, já não foram poucos os casos, infelizmente, de abusos e claro, é importante que o profissional denuncie, que se convide a mãe para denunciar, enfim. E é uma pena, porque a Igreja Católica que deveria já ter feito esse ato de remover imediatamente todos aqueles que estão sendo investigados por isso. Se não foi feito, a ONU agora interveio, eu acho que interveio de uma forma clara e demorou até, né? Então, eu acho que isso tem que acontecer e tem que acontecer, seja na Igreja Católica, se estiver acontecendo dentro da Igreja Evangélica. A gente não está aqui falando contra a Igreja Católica. É um ato que tem que ser denunciado, os culpados têm que pagar pelo que fazem, porque é crime independente de batina ou do que quer que seja. A ONU pede ainda uma compensação total, ou seja, que os responsáveis sejam processados, que as famílias sejam de alguma forma compensadas. Eles pedem ainda, no mesmo relatório, eles criticam a Santa Sé por suas atitudes em relação à homossexualidade, a recusa a aceitar métodos contraceptivos e o aborto, e pediu ao Vaticano que reveja suas políticas para garantir os direitos das crianças e o acesso à saúde. Estou incluindo essa informação mais completa aqui para que vocês entendam que num mesmo pacote, podem ter outras questões que estão ali, uma delas em relação à questão do homossexualismo, que nesse ponto católicos e evangélicos são absolutamente unânimes para poder dizer exatamente o posicionamento bíblico sobre esse assunto. Nós somos absolutamente contrários. No que se refere à questão do aborto, nós estamos também absolutamente juntos aí, todo mundo é contra a questão do aborto e todo mundo é contra essa prática de pedofilia, não tem a menor dúvida de que isso aí é uma questão contrária ao posicionamento dos nossos companheiros também. Agora, esse apagão, reverendo Evaldo, que de vez em quando acontece aí, aqui no Rio aconteceu, na Zona Oeste nós tivemos esse episódio acontecendo aqui na região D, onde é que aconteceu? Aqui no Rio, Jacarepaguá aconteceu aqui, nós estamos vendo no país inteiro, 11 estados isso aconteceu. Esse apagão é resultado de uma política que tem sido praticada já há muitos anos. Ontem eu estava lendo bastante sobre o assunto, ouvi várias opiniões de um lado e de outro, e eu, na minha humildade, eu cheguei à conclusão
de que o governo tem incentivado a energia a baixo preço e tem feito leilões de concessão para empresas que não apresentam qualidade, mas apresentam apenas preço. Basta a gente ver a qualidade do serviço da Light, da Ampla, da CPFL, de todos essas concessionárias que têm deixado a desejar. Então, alguns especialistas estão dizendo o seguinte, que o sistema está muito precário, ele está estressado e o fato de haver um aumento no consumo, ao contrário do que diz o governo, não foi o aumento do consumo, foi sim, o aumento do consumo provocou quase que metade do país teve problema de apagão. Não foi um apagão geral como da outra vez. O sistema conseguiu se recuperar. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas eu quero dizer uma coisa. Em Niterói, todas as noites, das 2 às 6 horas, lá no meu bairro, não tem luz. Eu sei porque às vezes eu fico de madrugada e tal, e eu tenho que parar porque o computador desliga, tudo desliga. Então, as empresas estão desligando a luz em horários em que alguns não percebem, porque não estão aguentando colocar a demanda que está se colocando. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o ONS, e o seu responsável, que é o senhor Hermes Chip, eu achei o nome muito bom, né? Hermes Chip. Esse é o não é o nome, não predestinado. Como diz o outro, predestinado, tem toda razão. Ele calcula que 6 milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão. E a pergunta que eu deixo a você, ouvinte: quantos aparelhos de televisão você tem em casa? Isso antigamente era um só. Aí tem muitos, aí começa a ter ar-condicionado, ventilador, televisão. Não, mas tem, aumenta no consumo. É como o cara que ganha no volume. O cara que ganha no volume, ferro elétrico, gasta muito, enfim, por aí vai. Muito bem, a última notícia aqui. Ô André, você já viu o homem vestido de saia, André? O que você achou dessa história aí? Olha, só na Escócia mesmo. Só na Escócia. Conhece aquele negócio da Escócia? Cute. Agora é interessante isso daí. Hein? Ela saia aqui pela notícia que você está falando aí sobre o calor aqui do Rio. É interessante. Lá no interior a gente não vê essas coisas, não. Não acontece, não. Deixa eu perguntar pra você, André. No interior, se aparecer um camarada de saia, o que é? Rapaz, vai ser um problema. Mas o que acontece é que eu disse, gente, isso aqui é um protesto, o camarada fez um protesto, porque é o seguinte, tá sem ar-condicionado, não vamos botar pilha, sem ar-condicionado, já imagina trabalhar sem ar-condicionado, sem ventilador, num lugar fechado. E as mulheres a criatividade do brasileiro e do carioca. Que é uma incoerência. Né? E não foi mini saia, foi mini saia? Quem foi? Não, foi de saia. Saia comprida, então o cara foi correto, né? Saia comprida. Marcela, que é especialista, abaixo do joelho, foi apropriado para o momento de trabalho, Marcela? Foi decente. Aí, hoje vai ter um monte de gente de saia. Se na sua igreja não tiver ar-condicionado, pode ir de saia, gente? A igreja pode ir de bermuda. Bermuda. Se os homens quiserem ir à minha igreja de bermuda, podem ir. Por favor, não apareçam de saia, que não precisa protestar. Olha, ontem em Campos, um grupo de jovens acabou instalando um chuveirão na rua, na tua área lá, André. Perto lá. Chuveirão, porque o calor tava demais. Tem que levar isso pra Itaperuna, porque Itaperuna é muito quente. Levar o que pra Itaperuna? O chuveirão. Meu Deus, eu levei um susto agora. Você tá indo pra Rio Bonito hoje, chega lá com essa notícia. Olha só, levar pra Itaperuna. A ideia do chuveirão na praça, porque lá é realmente muito quente. Você conhece um pouco lá a nossa área. Você já esteve lá na terrinha de Bom Jesus do Querendo? Muitos anos, E lá realmente é muito quente. Então, realmente, esses últimos tempos agora, esses últimos dias, né, tem sido uma coisa absurda. Aí envolve tudo aquilo que nós falamos até da questão do tema, né? O aquecimento global, a série de atitudes também do homem. A sensação de calor no Rio ontem chegou a 57 graus. É muita coisa. 57 graus, companheiros, eu estive em Jericó. E aí fomos lá conhecer a árvore que os palestinos dizem que foi onde Zaqueu subiu. Dizem eles. Você olha pra árvore e fala assim, engraçado, só sobrou ela. Tem árvore nenhuma pra direita ou pra esquerda, né? É um ponto de referência, né? Aí que você vai entender, lá que eu entendi por que ele subiu na árvore. Tava 53 graus, mas não era a sensação, não. Era temperatura. Era temperatura, deserto. E ar seco. Ar seco, Então você vê o seguinte, que as coisas não estão fáceis. Estamos vivendo temperatura de deserto. Muito obrigado aqui aos companheiros aqui participando conosco aqui com as
principais notícias da manhã. Sempre muito bom aqui as notícias mais importantes dessa manhã aqui na nossa 93 FM. Muito obrigado aqui a nossa equipe nos ajudando com todo esse trabalho especial para que você, ouvinte amado, fique bem informado e tenha o posicionamento cristão. Qual é o ponto de vista cristão sobre essas notícias? As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: amo meu melhor amigo. Olha aí, Rosane, hein? Olha, Rosane, que beleza. Há alguns anos carrego em mim a esperança de tê-lo como meu namorado. Vem cá, Rosane, chega aqui no microfone ali. Fazemos tudo juntos, estudamos, viajamos, corremos, nadamos. Fazem natação juntos. Eu, hein? Bom, vamos aos cultos e nos santificamos. Não, tive um pigarro só, foi só um pigarro. É que ele não me enxerga de outra maneira, inclusive chega a me perguntar se não tenho nenhuma amiga para apresentar a ele. Tá ruim, não tá? Como a moça evangélica deve se comportar quando o assunto é iniciativa? É errado arriscar uma amizade em nome de um relacionamento que pode não dar certo? Quais os sinais que um casal pode ser de que um casal pode ser feliz juntinho? No que diz respeito à vida a dois, quem escolhe? Somos nós ou Deus? Rosane, o que você acha aqui que a nossa irmã tinha que dar uma sinalizada para ela? Para ele. Sim, tudo começa com uma grande amizade. Agora, e é muito importante você ter, né, um comportamento em comum, ser amigo. Começa assim, se eu fosse ela, eu chegava e dava um toque. Chegava e dava um toque. Olha aí, Rosane, apenas um toque. Chegarei ali com apenas um toque. Ô, Rosane, você acha que pode ser o seguinte, o camarada pode estar aqui, quando ele fala isso, ele pode estar assim, dizendo assim, eu quero conhecer uma amiga sua, se apresenta, fala pra mim. Você gosta de mim? Claro. Pode ser que ele tenha dúvida. Com certeza. É porque o homem, ele tem a dificuldade de perceber. Ele demora a perceber. Demora. O homem é lento. Então ela tem que dar um toquezinho e tudo come. Olha, a melhor coisa que tem é você amizade. Na verdade, é a mulher que escolhe. Não é? Sempre foi. Você acha que seria uma boa estratégia ela dizer assim, tenho sim. Tenho uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma amiga maravilhosa, tenho uma pessoa sensacional, a pessoa é tão sensacional que a minha humildade não permite que eu diga. Ficou bom? Então tá bom, esse é o tema de amanhã, minha gente, aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado, reverendo Evaldo Berangera, um abraço, meu irmão. Um abraço, JR, um abraço lá para a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo e para a juventude da Luz do Mundo que está cada dia melhor, JR. Graças a Deus, nossa juventude tem crescido e nós estamos ali com o JML, que é a Juventude Luz do Mundo. Que JLM, que é novo. Luz Acabamos de criar a sigla e é um grupo que está muito ativo, muito dinâmico, graças a Deus. Grande abraço para essa turma maravilhosa. Pastor Elane Cruz, obrigado, um grande abraço. Obrigada, JR, um grande abraço a todos os ouvintes, a todos do Fronteira. Lembrando que nós estamos de casa nova, saímos do Sheraton, estamos na rua Carlos Machado, 215, ali perto do Polo Cine Vídeo, na Barra da Tijuca. Muito bem, muito obrigado, querido pastor Ailton Desidério. Bom, obrigado, JR, é um prazer poder estar aqui e hoje retornamos na verdade ontem de férias, hoje na igreja, no nosso culto Passo quanto? 50 dias? 50 dias? Não, 20 dias. Só 20 dias? O senhor fez falta, Pois é. Pareceu nos 50, embora tenha sido tão somente 20. Me falaram isso. O senhor faz falta. Puxa vida. Mas enfim, hoje à noite lá na igreja, Deus tenha abençoado, quem que puder estar, vamos estar juntos lá. A reação é um negócio, reação. Reação. Pastor André França, Rosane, olha a voz do pastor André França, olha não, escuta. Olá, tudo bem? André, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Bem-vindo ao nosso Debate 93. É um prazer todo enorme estar aqui com vocês e eu deixo aqui um abraço todo especial a toda a equipe da Umader, que o congresso começa hoje, lá em Rio Bonito. Hoje lá, o pessoal vai perguntar se você está querendo levar para Itaperuna. Se é aquilo ou se é aquilo outro. Só um chuveiro para refrescar o calor de Itaperuna. Eu tenho certeza que a galera vai botar pilha. Com certeza, imagina. Tem gente no Face acompanhando aqui, meu brother.
brother? Eu tenho certeza disso também. Mas olha, gente, deixa bem claro que não é saia pra levar. É chuveirão. É chuveiro saia para as mulheres. Saia só um privilégio de vocês aqui da capital carioca, tá? Pra gente lá não, tá bom? Bem que eu moro em Niterói. Aqui tem mais um Niterói. Aqui tem mais um de Niterói aqui que eu. Meu amigo David que me acompanha aqui. Não, cuidado com o preconceito. Foi criativo. Mas eu não faria, mas eu gostaria. Ainda bem. Mas eu não quero, mas eu não quero, pelo amor de Deus, essa criatividade lá na minha cidade, não. Por favor, não inventa moda, não. Olha só, mandar um abraço todo especial lá para a terrinha Itaperuna, querendo o nosso querido presbítero Agnaldo, que é o presidente da UMAD, pastor Serafim da SEAD, e o meu pastor Paulo Silva, da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Itaperuna, da qual sou pastor de jovens do Ministério Jovem Geração Eleita. A minha irmã aqui do Rio pediu para dar um abraço todo especial para ela, que é de Duque de Caxias e Santa Cruz da Serra, Andréia, Márcio, Gabriel e o meu irmão Jonas também. Muito obrigado, JR, foi um prazer. Você, meu irmão. Leva o carinho de todos vocês lá para minha terrinha querida. Leva pra turma e pra turma da Almada também lá. Então tá bem, e sempre estaremos à disposição de vocês, ok? Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe sempre. Muito obrigado aqui à nossa equipe trabalhando pela realização do nosso debate 93 de hoje, a Marcela, a Luciana, a Letícia, Fabiano, Jair e a Cátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar com a pastora Elaine Cruz, pedindo aqui a bênção de Deus sobre os nossos amados e maravilhosos ouvintes, assim como nós vamos orar juntos, como temos feito todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te agradecemos a oportunidade que tivemos de mais uma vez pensar sobre a tua palavra. Ajuda-nos sempre, ó Deus, a ter a tua palavra como meta, a ter a tua palavra como princípio, a ter a tua palavra como lei para guardarmos e para seguirmos. Ajuda-nos, ó Deus, na todas as nossas perguntas, mesmo cientes de que não teremos todas as respostas, mas é para aceitar aquilo que a tua palavra diz. Queremos te pedir por todos os doentes, por todos os enlutados, por todos aqueles, ó Deus, que precisam da tua bênção. Sê com todos nós, dá-nos a tua bênção, sê conosco e segue-nos ao longo deste dia, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.